Eu tenho aqui na minha mão uma lista com alguns fundos imobiliários para a gente descobrir se eles estão ou não estão valendo a pena. Os fundos imobiliários são RVBI11, TOPP11, TJKB11, o famoso FIB11, BLMG11 e HGFF11. Esses fundos imobiliários são pedidos de inscritos. No caso aqui, o José Luciano pediu para falar a respeito da RVBI11 e o Alexandre pediu para falar a respeito do TOPP11, TJKB11 e o famoso FIB11. Já em outro vídeo, o Rick pediu para falar a respeito também do RVBI11, o Ricardo pediu para falar a respeito do BLMG11 e o Humberto pediu para falar a respeito do HGFF11. Então, esses são os fundos imobiliários de hoje. E se você quiser que eu fale a respeito de algum fundo imobiliário, é só deixar aqui no comentário. Sem enrolação, vamos então direto ao que interessa. Vamos começar pelo RVBI11, que foi pedido 2 vezes. Ele vem sendo negociado a R$ 60, um PVP 0,78, ou seja, 22% de desconto, dividend yield 15%. Mateus, esse fundo imobiliário está entregando muito? Não necessariamente, olha só, nos últimos 12 meses ele caiu mais de 15%, isso considerando os rendimentos que ele veio distribuindo nesse período. O que eu não gostei desse fundo é que, primeiro, ele tem grande parte em fundos imobiliários. Ele era basicamente um fundo de fundo, mas tranquilo, vamos ver a performance dele. Ele teve seu início em 2020 e uma taxa de administração bem tranquilinha, menor do que 1% ao ano sobre o valor de mercado. Eu sempre prefiro sobre o valor mercado, melhor do que sobre valor patrimonial. É gerido pelo VBI e administrado pela BRL Trust. Entrando agora rapidamente na estratégia do fundo, hoje ele está com essa estratégia aqui, ó. Fundos imobiliários líquidos, mais alguns fundos privados, CRI e desenvolvimento. À medida que ele vai aumentando seu patrimônio, ele vai aumentando a sua estratégia. Isso aqui eu achei bem interessante para falar a verdade. Hoje ele conta com fundos imobiliários líquidos, esses que a gente pode negociar, por exemplo, em bolsa de valores, fundos imobiliários privados, que pega aproximadamente 24%. Geralmente a gente não tem, nós pessoas comuns, né, investidores comuns, não temos acesso a esse tipo aqui de fundo imobiliário. Isso que eu já achei interessante, mas assim, por um lado é interessante, porque são ativos que a gente não teria contato. Por outro lado, é um pouco mais complexo, porque a gente não tem todas as informações que a gente precisa para saber se esses fundos imobiliários são ou não são bons para a gente. Então temos aí um ponto positivo nessa estratégia e um ponto negativo. Quanto à exposição nos fundos imobiliários, temos aqui 25% em CRIs, ou seja, fundos imobiliários de papel, 23% híbridos, 18% lajes comerciais, lajes corporativas ou simplesmente escritórios, e o restante conforme você está vendo aí na tela. Já na sua parte de CRIs, temos aqui 27% comercial, 13% loteamento, 12% logístico e o restante conforme você está vendo aí na tela. E aqui só para você ter uma noção a respeito dos fundos imobiliários, 73% são fundos imobiliários líquidos, esses que a gente compra na bolsa de valores, e 27% na sua carteira de fundos imobiliários são esses privados que a gente geralmente não tem acesso. Ele conta com vários fundos imobiliários aí no seu portfólio. Deixa eu aumentar a tela aqui porque eu sei que está bem pequena, só para você ver, ó. TXF11 é um bom fundo, PVBI11 é um bom fundo, temos aqui um fundo privado, TEGAR11, MGR11, Game11, CPSH11, Suno Fundo Imobiliário, mais um privado, MCHY11. Pode ver que ele possui vários fundos imobiliários aí no seu portfólio, sendo fundos imobiliários líquidos, né, sendo negociado na bolsa de valores, e fundos imobiliários privados. Já quanto aos seus CRIs, vem rendendo uma média de IPCA, mais uma taxa que fica variando entre 12% e 11% ao ano, e CDI mais uma taxa de mais ou menos 4% ao ano. É uma taxa bem alta, então essa parte aqui da carteira de investimento do RVBI11 já é um pouco mais arriscada. Ele possui todos esses CRIs, ó, residencial, logístico, loteamento, varejo, construção civil, energia, shopping, transporte, saúde, home equity, saúde de novo aqui. Então é um fundo imobiliário realmente bem diversificado. Quando eu olhei tudo isso, eu falei, cara, esse fundo aqui parece ser interessante quando a gente foca no longo prazo. Só que olha só o que esse fundo imobiliário vem fazendo. É uma coisa que, particularmente falando, eu não concordei. No tocante à carteira do RVBI11, realizamos um giro significativo, no qual vendemos cerca de 24 milhões de reais em cotas do, aí colocaram aqui vários fundos imobiliários, em troca da subscrição de cotas da emissão do SNFF11. Quanto é que o fundo imobiliário SNFF11 está emitindo?
a R$ 89,48. Qual é o seu valor de mercado nesse momento? R$ 74,70, ou seja, um desconto de aproximadamente 16%. Para que ficar pagando mais caro, sendo que hoje a gente está tendo fundos imobiliários muito descontados? Como eu não gostei dessa movimentação aqui da gestora, eu achei bem estranha, mesmo esse fundo imobiliário tendo vários pontos positivos, particularmente falando, eu acho que ele não vale a pena por causa disso aqui. Mas claro, minha opinião de forma alguma é recomendação de investimento. Próximo fundo, TOPP11, vem sendo negociado a R$ 69,00, um PVP de 0,72, ou seja, 28% de desconto, dividend yield 1%. Uai, Matheus, só 1%? Sim, porque esse fundo é bem recente, olha só. Ele teve seu início em setembro de 2024. Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2024, então ele não tem nem 6 meses de existência. Então, muito novo, a gente não tem a performance dele no longo prazo, a gente não sabe como ele vai se performar, a gente não tem muito dado relacionado a ele. Ele possui apenas 5.000 cotistas e uma baixa diversificação de ativos. Na minha opinião, só olhando isso aqui, eu já falo que ele não vale a pena, ao menos nesse momento. Claro que no decorrer do tempo, isso pode mudar. Próximo fundo, TJKB11. Eu achei esse fundo bem interessante para falar a verdade, apesar da sua cotação alta, né? R$ 275,00, com PVP de 1,02. Então perceba, hoje todos os fundos imobiliários, ou quase todos os fundos imobiliários de tijolo, estão com desconto. Esse aqui não, ó, ele está com 2% de valor acima do seu valor patrimonial. Isso aqui deve ser porque ele possui uma coisa ou outra bem diferente dos outros. É isso que a gente vai ver agora, com dividend yield de 11,24%. É um ótimo dividend yield. Vamos ver aqui então, vamos conhecer esse fundo imobiliário. Eu também não conhecia ele, comecei a conhecer agora, por isso que é muito importante vocês comentarem aí, porque pode ter um fundo imobiliário ou outro que eu não conheça, eu trago aqui para vocês a análise. Deixa eu tirar isso aqui, olha só. O TJKB é um fundo imobiliário focado na aquisição e geração de renda a partir de locação de centros de diagnóstico e ativos relacionados à área de healthcare, basicamente a área da saúde. Então, o foco de atuação dele, ó, é a área da saúde. Ele iniciou com 6 unidades localizadas em regiões consolidadas da cidade de São Paulo, como Jardins, Morumbi, Santo Amaro, Tatuapé e Vila Mariana, mas ele também pegou participação em um ativo localizado em Santa Catarina. Então, por si só, já é bem diversificado na sua parte de ativos e provavelmente também na sua parte de inquilinos, né, na sua parte de locatário. Então, temos aqui a distribuição das unidades por região, várias em São Paulo e essa parte aqui em Santa Catarina, que pega aproximadamente 55%. Quanto ao vencimento dos contratos, a maioria, cerca de 75%, vai vencer em 2033. Então, é bom a gente ficar de olho nisso. Mas, muito tempo aí pela frente, com contratos atípicos, ou seja, vão vencer aproximadamente 10 anos, é um período muito tranquilo aí para o fundo imobiliário. Hoje ele conta com uma taxa de ocupação de 100%, ou seja, não tem nenhum ativo desocupado, mas uma coisa que eu tenho que falar é que esse imóvel aqui, ó, Ana Rosa, localizado na Vila Mariana, foi vendido e esse outro imóvel aqui localizado no Morumbi também foi vendido. Então, esses percentuais vão mudar um pouco. De qualquer forma, eu achei bem interessante o foco de atuação aqui desse fundo, que vem passando por um processo de emissão de cotas. Ele emitiu um valor de R$ 280,00, sendo R$ 267,25 o valor líquido, mais 4,55% de taxa, que dá R$ 12,75. Eu achei essa taxa um pouco salgada, mas claro, vai de cada um. Acima de 4%, na verdade, acima de 2%, eu já considero salgada. Mas, tirando essa emissão de cotas do fundo, ele possui essa alavancagem, ó, de 20 milhões aqui, mas é uma alavancagem bem tranquilinha. Particularmente falando, gostei do TJKB11, eu acho que ele vale a pena em uma carteira de investimento bem diversificada, focada no longo prazo, só que nesse momento ele está com 2% de valor acima do seu valor patrimonial. Então, pode ser que você goste, vai acompanhando. Como a gente está vendo a taxa Selic subir, pode ser que esse fundo imobiliário dê para a gente uma boa oportunidade. Ele vale a pena, mas nesse momento está um pouco caro. Agora, próximo fundo imobiliário. Esse aqui já é bem conhecido e é um dos poucos que consegue bater de frente com a HGLG11, o FI e B11. Vou falar FIB11 porque para mim fica mais fácil. O FIB11 vem sendo negociado aproximadamente R$ 488,00. Você pode ver que é um fundo imobiliário com a cota um pouco acima, né? Na verdade, muito acima do que a gente está acostumado, com PVP de 1,03, ou seja,
3% de valor acima do seu valor patrimonial. Então pode ver que esse fundo imobiliário também não está entregando nenhum desconto. Vamos ver se ele vale a pena. E está com dividend yield de 8,78%. Vamos entrar aqui no seu relatório e ver o seu portfólio. Ele possui participação no Perini Business Park. É um condomínio industrial idealizado na forma de galpões industriais, com áreas que podem ser locadas em módulos a partir de 509 metros quadrados. E esse fundo imobiliário ele tem uma diferenciação, uma especificidade diferente dos outros fundos imobiliários. Olha só isso aqui. Todos os blocos possuem a mesma concepção de construção e foram edificados com o mesmo propósito, de servirem de instalação para empresas do segmento metal mecânico, prestação de serviços, logística e transporte, indústrias de transformação de plásticos, eletroeletrônicas, representações e outros, observadas as características das suas atividades e o grau de emissão de poluentes em seus resíduos, bem como poluição sonora gerada pelas mesmas. Então esse fundo imobiliário possui essas empresas como alvo. Taxa de vacância hoje, 0%. Um tempo atrás até teve 2% em alguma coisa, e aí a gestora fez o trabalho dela e hoje está em 0%, porque é muito fácil você alugar esse tipo de imóvel, até porque tem aquela especificidade, que eu achei bem interessante. Quanto ao cronograma de vencimento dos contratos, temos 10% vencendo em 2025. Fique de olho nisso aqui, porque pode surgir para a gente boas oportunidades. Descendo um pouco mais, olha o segmento de atuação dos seus inquilinos. Temos 39% em metalúrgico, 17% em metal mecânico, 14% em indústria, 11% comércio. Pode ver que é o que ele vem atraindo, É o que ele queria e ele conseguiu. E o restante, logicamente, outros segmentos dos seus principais inquilinos, tem um que pega aproximadamente 22% da receita. Isso aqui é um ponto para a gente considerar, E o restante bem diversificado em vários outros inquilinos. Se você der uma olhada aqui, olha só que interessante. Hoje a gente está vendo todos os fundos imobiliários caírem, até porque a inflação está subindo, a taxa Selic está subindo. Esse fundo aqui não é diferente, ele também vem caindo. Se a gente der uma olhada aqui, deixa eu marcar aqui para você ver, é um fundo imobiliário que também vem caindo, mas ele vem caindo muito menos do que os outros fundos imobiliários. Então, na minha opinião, para longo prazo, esse fundo imobiliário é excelente. Mas, claro, hoje ele está um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Pode ser que você fique acompanhando até ele chegar ali no PVP de mais ou menos 1. Beleza, partindo então para outro fundo imobiliário, temos o BLGM11. Segundo ele, é um fundo imobiliário de logística, vem sendo negociado a R$ 26,00, PVP 0,39, ou seja, 61% de desconto. E cara, quando você vê um PVP tão baixo assim, desconfie. Tem algum problema por trás, porque isso aqui não é normal, ainda mais em um bom fundo imobiliário. Dividend yield 19%. Matheus, mas mesmo assim ele está pagando muito, vou entrar. O que é o dividend yield? São os rendimentos pagos divididos pelo valor da cotação. Se a cotação cai, esse dividend yield que aumenta. Não quer dizer que ele aumentou seu dividendo, mas sim que a cotação caiu. Tanto é que olha só sua variação nos últimos 12 meses, menos 28%. Mas vamos conhecer aqui o fundo. Primeiro, ele possui uma baixa diversificação de inquilinos, apenas 3. Ele possui imóveis localizados em vários estados, Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo e Minas Gerais. Dos contratos, 83% são atípicos e perceba que o fundo imobiliário possui participação nesses 3 imóveis. Esse imóvel aqui, na verdade, ainda não é um imóvel, é um terreno que ele ainda vai desenvolver um galpão, então ele ainda vai construir. Então ele tem participação nesses 3 ativos, mais esse terreno. Só que ele não possui participação sozinho, ele possui participação com outras instituições. Daqui a pouco eu vou te falar. Quanto aos contratos, 100% vão vencer de 2028 em diante. Hoje ele conta com a ocupação de 100% e contratos que vão vencer aproximadamente 5 anos, sendo todos eles 100% reajustados pela inflação. Vamos ver então a estrutura organizacional do fundo imobiliário. Temos aqui o BLMG11, Ele possui 100% de participação naquele terreno, pode ver, ainda não está construído, ele ainda vai desenvolver esses ativos. Temos 100% nesse ativo aqui, aí beleza, já está construído. E ele possui 35% de participação nesse fundo imobiliário, que detém esses outros 2 ativos. Mas ele não possui esses 2 ativos aqui sozinho. Ele possui junto com o GGRC11 e a Octree. E perceba aqui que o GGRC11 também possui 35,6% aqui desses ativos e a Octree possui 29%. Mas a Octree
vem comprando participação para ficar de acordo com o que eles estipularam, que é 50% da Octree, 25% do GGRC11 e 25% do BLMG11. Ele ainda possui uma alavancagem. Se a gente entra no seu informe mensal, pega a sua dívida, que hoje ultrapassa os 64 milhões de reais, e divide pelo seu ativo, dá mais de 17% de alavancagem. É uma alavancagem até controlada. Mas, se você entra aqui no Clube FI e pesquisa pelo BLMG11, você vai ter acesso a outras opiniões além da minha. Na minha opinião, BLMG11 não vale a pena. Entra aqui, ó, rola a tela aqui mais para baixo que você vai ver a reputação dessa gestora. E eu prezo muito pela reputação da gestora, porque são eles que cuidam do fundo imobiliário, né? São eles que tocam o fundo imobiliário para frente. O fundo imobiliário com a gestora que não está cuidando bem dele, não vai para frente. Então, foque muito nisso aqui, ó. Pesquisa para você ver se esse fundo imobiliário para você vale a pena. Hoje, para mim, não vale a pena. Próximo fundo, HGFF11. Você pode ver que é um FOF, né? Deixa eu mudar de cor aqui para o vermelho. Vem sendo negociado a R$ 66,00. PVP 0,80, 20% de desconto. Cara, não foi, agora foi. Dividend Yield 12,69%. É um ótimo dividend yield. Vamos ver que a carteira do fundo, ele possui cotas de outros fundos imobiliários, até porque é um fundo de fundo, né, super normal. Ele possui CRIs e uma parte em renda fixa. Se a gente rola a tela aqui mais para baixo, a gente vê a diversificação por gestor. 17% do próprio Pátria, também gestor do HGFF11, 12% da XP, 9% da Rio Bravo, 9% da Quiné, e o restante que você está vendo aí na tela. Quanto à diversificação por setor de atuação, temos 23% fundos de CRI, né, fundos de papel, 13% lajes corporativas, quase 17% em logística industrial, quase 20% shopping e o restante conforme você está vendo aí na tela. Para você ter ideia da diversificação de ativos desse fundo imobiliário, olha só, são todos esses ativos. Fundo de CRI, shopping, logístico, laje e fundo de fundo. Não sei para que um fundo de fundo tem cota de fundo de fundos, como é o caso aqui do HGFF11, como foi o caso lá do primeiro fundo imobiliário que eu falei, que foi o RVB11. Não sei como isso seria benéfico para o cotista, mas beleza. No geral, HGFF11 possui até bons fundos imobiliários, ó. Canip11, HGCR11, CPTS11 eu já gostei, hoje eu não gosto tanto assim, MXRF11, KNHY11, VRTA11, tem que tomar cuidado também que eu já estou fazendo umas coisas ali que eu não concordei tanto, mas enfim, é a minha opinião, não sou analista nem nada, eu sou apenas um pequeno investidor. O RPR11, apesar de ser um bom fundo, é bem arriscado. FISC11, XPML11, HSML11, HGBS11, HGLG, BTLG, BRCO, XPLG. Cara, realmente bons fundos imobiliários. Apesar de não gostar tanto de fundo, esse aqui possui até uma boa carteira de investimento. Então, se você gosta de fundo, tá aqui uma excelente opção. E lembre-se, se você quiser que eu fale a respeito de qualquer fundo imobiliário, é só você deixar aqui nos comentários. Fico por aqui, até mais.